Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre você, que esta palavra vá e alcance o objetivo e o propósito para o qual está sendo enviada. Que meu amado amigo Espírito Santo fale ao seu coração, como ao coração de todos os que aqui estão nesta noite. Amém, pessoal? Boa noite! Em nome de... Aplauda o Senhor bem forte, então. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você não vai sair daqui sem uma resposta de Deus. Então feche os seus olhos, curve sua cabeça e diga: Senhor meu Deus, em que toda palavra, seja ela divinamente inspirada e proveitosa, revela-nos áreas da nossa vida, como se dela o teu servo soubesse. Ele não anda comigo, ele não sabe acerca da minha vida, então não tem como ele falar, a não ser que o Senhor use, quebra as cadeias, despedaça os laços e fala comigo, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Meu Deus, e que tua palavra vá e fale ao coração do teu povo com uma simplicidade que só o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus. Amém. Esses dias nós estamos aprendendo com o Senhor nosso Deus sobre um homem chamado Daniel. O que é mais interessante é que na vida desse homem chamado Daniel, todos nós temos aprendido que ele foi levado para a Babilônia cativo. Ele foi levado para a Babilônia prisioneiro. Mas mesmo sendo ele levado cativo, ele não pensou como cativo. Ele foi levado como escravo. Mas mesmo na condição de escravo, ele não se viu escravo. É interessante nós entendermos que a maior libertação que pode ocasionar na vida de uma pessoa é a libertação de uma mentalidade. A maior libertação que se pode acontecer na vida de uma pessoa é uma libertação de mentalidade. Veja que muitas são as pessoas que mesmo Cristo tendo chamado para a liberdade, infelizmente assim não agem pela liberdade que lhes foi lhe dada. Mantém-se prisioneiro de alguma coisa, mantém-se cativo de alguma coisa. O bem da verdade que nós estamos aprendendo que esse homem Daniel, ele ousou fazer a diferença. Quando é que você verdadeiramente ousa fazer a diferença? Quando você é diferente. Você não pode ir além do que você já foi, tendo as mesmas atitudes e o mesmo comportamento que você outrora já teve. É uma lógica, é uma matemática certa. Se você quer alcançar o que você nunca alcançou, então você precisa fazer o que você nunca fez. Se você quer se tornar o que você nunca se tornou, então você tem que fazer também o que você nunca fez. É tanto que estamos vivendo pela primeira vez na nossa igreja, para a glória do nosso Deus, 21 dias de consagração, 21 dias de jejum. Onde estamos tendo aqui pela tua vida, para a glória do nosso Deus, todos os inícios de manhã, das 5 para as 5 da manhã, até as 6 horas da manhã, de joelhos no chão. Isso nesse prazo de 21 dias. Hoje nós completamos o 14º dia de oração, onde nós chegamos aqui por volta de umas 4 horas da manhã, às vezes um pouco mais cedo eu chego 3 horas, faço uma hora de oração, depois eu espero os irmãos chegar, aí eu vou fazer a oração com eles. E às vezes também acontece de eu também chegar um pouco mais tarde, aqui é os próprios irmãos que às vezes já estão até na porta da igreja, que às vezes chega até 4, 4:30 da manhã. O que é mais interessante é que estamos fazendo o que nunca fizemos para obter o que nunca obtemos. Então nós estamos vivendo essa fé. Estamos vivendo a fé de um homem chamado Daniel, que ousou ser diferente. Ser diferente é chamar a atenção. Ser diferente é não ser igual a todo mundo. Ser diferente é você ter uma mentalidade de que você é uno. E por ser uno, você precisa ser diferente. Ser diferente não é ser arrogante.
Diferente não é querer ser o tal, o tan. Não. Ser diferente é você entender que você só tem uma vida e você não pode desperdiçá-la e nem jogá-la fora. Isso é ser diferente. Esse homem chamado Daniel poderia ter passado na história e nós nunca sequer saber que ele existia. Quanto também muitos outros assim passaram pela história e nunca ouvimos falar acerca dele. O bem da verdade, que esse capítulo de número 10, nós o temos como resumo, e eu creio que você já deve ter aprendido bastante sobre isso, quando a Bíblia Sagrada diz que naqueles dias, ele, Daniel, vai jejuar por 21 dias, enquanto ele vai ser nada mais, nada menos do que resistido, mas no momento em que parecia não dar certo, não conseguir, vem um homem como uma aparência, e nós sabemos que aqui é uma teofania, que é no caso um anjo em forma de homem, e a Bíblia diz que ele pede para que ele não tenha medo, a Bíblia Sagrada diz que ele pede para que ele tenha coragem, e a Bíblia diz que ele pede para que ele se anime. Então foram essas três coisas que o anjo pediu para que ele não tivesse medo, pediu para que ele tivesse coragem, fosse corajoso, e pediu para que ele se animasse. O que é interessante é que a quarta coisa, ele não o pediu, foi ele quem o fez para ele. A Bíblia diz que o anjo o fortaleceu. Então, você tem que entender que ter medo não é uma opção, é uma decisão. Entenda isso em nome de Jesus. Ter medo não é uma opção, é uma decisão. O medo, quando vem até mim ou até você, nos vem como uma forma de uma oferta em relação a você sentir-se com medo ou não sentir-se com medo. Então o medo não é uma opção, é uma decisão. Diga, medo não é uma opção, é uma decisão. Sim, é você quem decide ter medo. Não, mas Deus me livre, eu não quero ter medo. Sim, é o que eu estou lhe dizendo. Nenhum de nós queremos sentirmos medo, nem eu e nem você. Nós sabemos que medo é mais do que um sentimento. Medo, na verdade, infelizmente, é um espírito. E uma vez que você se vigiar, abre a porta para esse espírito, o que vai acontecer? Você vai passar a andar com medo. Você vai ser aquela pessoa assustada, apavorada, agoniada, abatida e triste. Então nós estamos aprendendo sobre isso. Mas hoje eu quero dar um passo à frente. Hoje eu quero preparar o seu coração pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa ser uma pessoa decidida a vencer. Mas decidida de verdade, pessoal. Não só meramente por palavra, mas por atitude e comportamentos. E hoje pela manhã, na oração hoje da manhã, das 5 horas da manhã, o Espírito Santo pediu com que eu falasse sobre algo muito importante. Mas eu gostaria que você pudesse falar e recitar o título desta mensagem. Amém, pessoal? Glória a Deus. O título desta mensagem é, diga comigo, a dor não pode ser maior do que o desejo de vencer. Mais uma vez, a dor não pode ser maior do que a vontade de vencer. De novo, a dor não pode ser maior do que a vontade de vencer. Você já sabe me dizer então? 1, 2, 3 e já vai. Por que pessoas desistem? Porque tudo vai muito bem, obrigado. Por que pessoas se esfriam? Porque as coisas estão dando tudo certo no seu caminhar. Por que pessoas se abatem, se entristecem, se desmotivam? É porque as bênçãos estão caindo pelo ladrão. É tantas bênçãos que não se tem mais nem como tempo de contar, porque não sabe nem qual dessas contar. Por que pessoas desistem? Se sabem elas conscientemente que estão do lado vencedor. Por que pessoas infelizmente se mantêm em si mesmo naquele pensamento? Sabe por quê? Porque transformam a dor maior do que a vontade de vencer. Aqui no livro de Daniel, capítulo de número 10, a Bíblia nos ensina algumas coisas importantes. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Daniel capítulo 10, versículo de número 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Olhe para mim, por favor. Quantos aqui gostariam de receber, assim como Daniel recebeu, uma palavra revelada? Quantos aqui?
Não, eu vou perguntar de novo. Porque se aconteceu com Daniel, pode acontecer conosco. Então, por que nós estaremos aqui lendo a Bíblia? Aprendendo Bíblia? Então vamos lá. Quantos aqui gostariam de receber, assim como Daniel, uma palavra revelada? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você não sabe o que está pedindo. Aí está o problema. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar coisas na tua vida que você precisa ouvir. É interessante que se nós parássemos a leitura aqui agora, nesse exato momento, com a pergunta que eu acabei de lhe dizer, e você respondeu correto, porque eu também no seu lugar também teria dado a mesma resposta. Eu teria dado a mesma resposta, sem dúvida alguma que eu teria dado a mesma resposta. Mas só que a palavra do nosso Deus, ela continua dizendo: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado, foi anunciado, foi proclamado, foi deixado-se saber, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. É interessante, né? Agora a pergunta que eu te faço é: quantos aqui permaneceriam querendo ouvir uma palavra de Deus, em que esta palavra não é aquela palavra de eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou quem te sustento com a testa da minha justiça, eu que te fortaleço? É interessante que, na maioria das vezes, o que nós esperamos do Senhor nosso Deus? Uma palavra que nos anime, uma palavra que nos empolgue, uma palavra que nos estimule, uma palavra que nos leve à altura. Sim, isso é bom e está certo, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não é mau. Mas às vezes é importante nós entendermos que na nossa caminhada, Deus permite-nos saber de certas coisas que pode muito bem ser um conflito na nossa caminhada. Veja que o que Deus vai revelar a Daniel não era para o seu mal, era para o seu bem. É tanto que Daniel vai jejuar 21 dias por conta disso. É interessante que você veja que a palavra que Deus estava para revelar a Daniel era uma palavra de conflito. Era uma palavra em que qualquer um de nós, se não estivéssemos uma estrutura espiritual, talvez ficaríamos loucos, talvez desistiríamos, talvez nos abateríamos ou qualquer coisa semelhante. Mas isso não é errado não, porque nós somos seres humanos. E como seres humanos que nós somos, é claro que nós podemos nos abater. Nós não podemos ocultarmos do nosso Deus o que na verdade nós somos. Você não pode ocultar. Talvez alguém te pergunte: como é que você está? E você diz: estou bem. Expõe um sorriso e diz: glória a Deus, amém, louvado seja Deus. Só que às vezes nós estamos tão no automático, nós estamos tão ligados no automático, que até quando vamos orar, até quando vamos ao nosso Deus, na maioria das vezes, se não tivermos o cuidado, meio que nós ocultamos os conflitos da nossa alma. Muitas vezes ocultamos exatamente esse lado humano que nós não podemos ocultar. Quero que você entenda isto. Quando você ver Davi, quando você ver Abraão, quando você vê a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando você ver o apóstolo Paulo e tantos grandes heróis da fé como Sansão e tantos outros, você vai perceber que eles não ocultaram o seu lado humano. Em momentos de raiva eles demonstraram raiva, em momentos de tristeza eles demonstraram tristeza, em momentos de angústia eles demonstraram estar angustiados. Coisas semelhantes como essas que você não pode ocultar do teu Deus. Isso não é ser fraco. Escute, isso não é ser fraco. Isso é ser autêntico. Isso é ser autêntico. Isso é ser verdadeiro. Isso é ser honesto em saber que o Deus que você serve já sabe do que você precisa antes de lhe pedir. Ele foi quem te fez, não fomos nós que fizemos a nós mesmos. Ele quem foi o teu Criador. Foi Ele quem te deu a personalidade que você tem. Foi Ele quem deu este corpo que você tem, esse rosto que você tem, e o Espírito que dentro desse corpo habita. Então é importante que nós entendamos que muitas vezes uma palavra que o Senhor nosso Deus pode a mim, a você, a nós nos dar, nem sempre será aquela palavra que nos trará paz, alegria, contentamento, satisfação. Mas às vezes Ele pode nos dar uma palavra de conflito. Ele pode revelar-nos algo que esteja para acontecer, não para que aconteça,
mas para que saibamos como lidarmos para que isso não aconteça, que foi o caso de Daniel. É importante que você entenda isso no seu coração. Veja que a Bíblia diz que Deus vai dar a entender a Daniel, e a palavra que ele estava sendo enviada era uma palavra de conflito, era uma palavra em que ele podia entrar em parafuso. Mas como pode? Deus é amor e de repente ele está me revelando isso? Não, isso não é verdadeiro, isso não é verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdadeiro. Às vezes Deus pode permitir que você fique sabendo de um diagnóstico médico sem que você sequer imaginasse receber. A questão não é esta. A questão é como você vai reagir diante disso. Escute, por favor. A questão aqui não é se você recebe ou não a má notícia. A questão é como você vai reagir diante dela. Qual vai ser o seu comportamento? Como é que você vai reagir diante dessa situação? Se você vai correr para o quarto para chorar, porque você acabou de saber em que o fulano dos Anzóis Pereira da sua família recebeu um diagnóstico que não é lá satisfatório. Ou se de repente você vai entrar em depressão, ou se de repente você vai entrar em parafuso, ou se de repente você vai dizer assim: sabe de uma coisa, eu não vou mais para lugar nenhum, não vou mais orar, não vou mais para a igreja, pronto, e acabou-se. Essa é a grande questão. Porque mais importante do que os conflitos que nós atravessamos, mais importante do que as adversidades que nós atravessamos, mais importante do que os desafios que nós também lidamos, é a forma com que você se porta, se comporta e lida com tudo isso. É a parte mais importante. E eu sei que nós somos seres humanos e às vezes falta chão para pisar. Meu Deus, quantas vezes, Deus sabe a verdade, eu fui levado a pensar que não ia conseguir, que não ia dar certo, que era melhor desistir. Quantas vezes não me foi pintado um cenário de derrota, de fracasso, de que você está louco, que a coisa não vai dar certo. A questão não é a visão que você tem, mas como você decide se portar diante da situação. O mais importante de tudo é exatamente isso: a forma que você tende a se portar, se comportar diante da adversidade. Você pode chorar, você pode ficar com raiva, você pode jogar tudo para cima. A única coisa que você não pode é desistir. Você não pode transformar a dor maior do que a vontade de vencer. Veja que a Bíblia Sagrada diz que a palavra da qual o Senhor estava revelando envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Veja que ele a entendeu, ele compreendeu. Ele percebeu que alguma coisa estava para acontecer e aquilo angustiou o seu coração e a sua alma. E a forma com que ele vai lidar com isso é algo especial para mim e para você. É algo tão importante como a luta em si. A luta em si tenta te amedrontar, mas é você que no final das contas é quem vai decidir. Como eu falei no início, como eu falei no começo, medo não é uma opção, medo é uma decisão. Medo não é uma opção, é uma decisão. O medo não vem dentro de uma bandeja simplesmente por vir, mas sim para que você decida sentir-se com medo. E tudo bem, eu sei que não tem como nenhum de nós vivermos em alguma área da nossa vida sem medo. O medo às vezes não é teu inimigo, os medos às vezes te adverte de certos perigos e que você acaba evitando passar por determinados lugares e acaba se resguardando. Nem sempre o medo, entre aspas, é teu inimigo. Mas para muitas coisas o medo pode te inibir, te acovardar, te intimidar, te assustar, te apavorar, fazer com que você fique estagnado, te levando a não acreditar no teu potencial, na tua capacidade, naquilo que Deus fez você para ser. Então veja que a Bíblia diz que ele entendeu, ele teve entendimento das visões daquilo que Deus falou com ele. E aí ele vai começar a agir em relação a isso. Talvez você deve lembrar-se de um homem chamado Jacó. Jacó é uma pessoa que me empolga muito a orar. Eu gosto às vezes de orar sobre aquela passagem de Jacó. Quando a palavra de Deus ela fala de forma bastante simples, em que ele, Jacó, decide passar uma noite inteira orando. Talvez você já deve ter passado a noite inteira estudando. Talvez você já deve ter passado noites e noites estudando. Sim, meus parabéns, glória a Deus. Mas talvez você nunca, jamais, talvez pensou em passar uma noite orando.
uma noite inteira orando. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz em que este homem chamado Jacó, a alva já estava vindo, já estava para amanhecer o dia, e a Bíblia diz que ele lutava contra o homem, mas até então ele bem que não sabia se esse homem era anjo ou se não era, porque era uma teofania. Nós sabemos que aquele homem podia o vencer assim, com peteleco, com um empurrão, o vencia facilmente. Mas é impressionante se dizer que a Bíblia Sagrada diz em que a alva estava chegando, o dia estava amanhecendo, ele agarrou-se àquele anjo de uma forma de desespero, de dizer: é tudo ou nada, é agora ou nunca. E a Bíblia diz então que o anjo o tocou, e quando tocou na juntura da coxa, a Bíblia diz que ele sentiu uma dor tremenda, uma dor que eu tenho para mim que é quase que insuportável. Porém é impressionante dizer que mesmo sentindo tamanha dor, ele não soltou, ele não largou, ele não abandonou. E o anjo então disse: deixa-me ir, porque a alva já vem, o dia já amanhece. E ele mesmo sentindo toda aquela dor, agarrado ao anjo, ele abriu a sua boca e disse: não, eu não te deixarei ir, até que me tenha abençoado, até que me abençoe. Pessoas determinadas não largam, não abandonam aquilo que almejam e desejam na vida, por qualquer simples, ou seja, ela a intensidade da dor que possa sentir. Pessoas que fazem da sua vontade de vencer maior do que a dor que sentem, são pessoas que arregaçam a manga e partem para cima, passam às vezes por cima de certas humilhações, das quais ele olha para o espelho e diz: eu não precisaria passar por isso. Sim, eu sei que você não precisaria passar por isso. Eu sei que você não precisaria passar por certas humilhações. Eu sei que às vezes, se nós não tivermos o cuidado, o orgulho ou qualquer outra coisa parecida, pode muito bem encher-nos o nosso peito e nos levarmos a desistir de algumas coisas na vida. E que lá na frente vamos olharmos para trás e vai dizer: meu Deus, o meu orgulho besta impediu com que eu recebesse essa vitória. Veja que Jacó foi um homem determinado. Jacó foi um homem que ele não soltou o anjo até que o Senhor o tivesse abençoado. Ele transformou a vontade de vencer maior do que a dor que ele sentia. Jesus de Nazaré, todos nós sabemos que no Getsemane, que quer dizer lugar de prensa, era um lugar lindo, bonito, era um lugar em que era cheio de oliveiras. A Bíblia Sagrada diz que ele orava copiosamente. A Bíblia diz que ele orou tanto e que o seu suor se transformou-se em gotas de sangue. Dá para você imaginar a intensidade com que aquele homem orava, a intensidade em que ele se dispunha a se colocar diante de Deus. Mas o mais interessante, você sabe o que é que ele fez a seguinte pergunta: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque Deus o tinha revelado tudo o que ela viria de passar, todo o sofrimento, toda a dor que ele haveria de passar. E ele agora estará ali diante do Pai em oração, e ele está dizendo: Pai, se possível for, por favor, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes nós não queremos evitarmos aquilo que precisamos fazer para vencermos? Porque dói, porque às vezes requer de nós muito mais do que simplesmente eu só o fazer. Requer de mim, de você, o mais importante de tudo: renúncia. Porque dentro da vitória, a coisa mais importante é o que você está disposto a renunciar para que você possa vencer na vida. E é interessante que a Bíblia diz que a resposta foi um silêncio. Até que ele pôs-se de pé e disse: tudo bem, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. De quantas coisas você está disposto a desistir, porque parece que você transformou a dor maior do que a vontade de vencer. Repito, de quantas coisas na sua vida você não tem estado disposto a desistir, porque você tem infelizmente transformado a dor maior do que a vontade de vencer. Eu não tenho a sua idade, minha garganta já não é mais a mesma. Não adianta eu fingir que acho ou que penso, porque o corpo sente se você não sabe. Mas eu louvo e exalto o nome do Senhor, porque bendito seja Deus, que ainda mesmo com todos esses anos servindo a Deus, com todas as noites e madrugadas que eu já fiz de vigília, meu Deus, só eu e o meu Deus sabemos. Ainda hoje encaro 21 dias, levantando-se 3 horas da manhã e às vezes dormindo 1 hora, 1h30 da manhã. E é verdade, eu não estou mentindo não, é verdade. E durmo 1h30, 2 horas. E
glória a Deus por isso, porque eu já aprendi nesta vida que a melhor coisa que tem é ver a vida passar de olhos abertos. Eu chego aqui e digo, glória a Deus, vamos lá, vamos orar. E quem tem estado comigo aqui nas orações, ver que não é aquela oração mamão com açúcar, sabe, irmão Jorge? Não é aquela oração de... Não! Porque eu subjugo a minha própria carne à servidão. Mas a questão era, a que ponto você está disposto a vencer na vida? Talvez me perdoe, talvez você é daqueles que acorda 9 horas da manhã e ainda não tem coragem de arrumar a própria cama que dorme. Talvez você não tem, sabe, é como se você levasse a vida leva eu, como se não fizesse diferença alguma, onde você realmente quer chegar na vida. Você transforma as dores, quer dizer, as obrigações daquilo que você precisa fazer para que a sua vida mude, como se fosse um fardo. Talvez você precise mudar o seu temperamento. E talvez isso doa em você, machuque você. Sim, venha doer em você e machucar você. Talvez o seu orgulho. Talvez você já passou por tantos lugares, já trabalhou para tanta gente, e sempre quando chega em alguma determinada área da sua vida, é o seu gatilho. E toca em alguma área da sua vida, você desmorona, você despenca. E lá está você agora todo doído porque alguém te machucou. Doído porque alguém falou alguma coisa que te ofendeu, e você está rangendo os dentes por dentro. Você está dizendo para você mesmo, eu não preciso passar por essa humilhação. Eu não preciso estar passando por isso. Eu tenho minha faculdade, eu tenho os meus certificados, eu tenho meus doutorados. Ou talvez não tenha nada disso, porque para ser orgulhoso não precisa nem sequer ter formação. É só ser orgulhoso e acabou-se. Talvez você é meio difícil de pedir perdão para o teu marido quando você está errada. Ou talvez você é meio que difícil de pedir perdão para a tua esposa quando você está errado. Talvez você fica comendo pelas beiradas, sabe? Talvez você tente conquistar a sua esposa, levando ela para um restaurante, quando na verdade para ela o suficiente era só você dizer, me perdoe, eu errei. Como se você pudesse conquistar a confiança da tua esposa por um prato de comida. Como se isso fosse o suficiente. Às vezes ela já não quase sai, então ela se aproveita e diz, bem, ao menos eu vou aproveitar para sair. Ela mesmo se deixa ser enganada, porque na verdade tudo que ela quer está ao seu lado. Eu não sei o que você tem transformado na sua vida em relação à dor, maior do que a vontade de vencer. Eu não quero aqui enumerar as coisas, mas o bem da verdade é que enquanto o meu amigo Espírito Santo está falando contigo, eu acredito que você deve estar aí, a sua mente deve estar sendo tomada por Deus. Você sabe que você precisa mudar, você sabe que Deus te chamou para viver uma vida santa. Você sabe que o Senhor chamou-nos a mim, chamou a você, para verdadeiramente sermos exemplo e modelo daquilo pelo qual Deus responsabilizou-nos, para sermos como servos de Deus. Ele está para receber e vai receber uma palavra de conflito. E no versículo de número 2, a Bíblia Sagrada diz assim, naqueles dias, é o que está escrito ali, ó, naqueles dias, Daniel, estive triste por 3 semanas. Eu amo a Bíblia, eu amo a sinceridade da palavra de Deus. Porque se tivesse escrito aqui somente um homem que entrou dentro de uma cova de leões, e os leões não conseguiram devorar, eu iria ficar de boca aberta, eu iria dizer, nossa, esse homem aqui é um extraterrestre, porque não pode uma coisa dessa? Mas quando eu olho para esse versículo, eu digo, não, ele era de carne e osso, ele era igual a mim, semelhante a mim. Veja que a Bíblia diz que tendo ele recebido uma palavra de conflito, ele não saiu soltando fogos, ele não saiu rindo. Não. A minha Bíblia está dizendo, a nossa Bíblia está dizendo que ele ficou triste. Está escrito, o grande Daniel, domador de leão, revelador de sonhos. E agora a Bíblia diz que ele está triste, ele está abatido, ele está chorando.
E a Bíblia diz que ele vai ficar triste por quanto? Por 3 semanas. Não tente ocultar o seu lado humano. Escute, não tente ocultar o seu lado humano. Não queira ser aquela pessoa em que você acha que é o superstar, que você acha que é o super crente. Não faça isso. Tem horas que você precisa sim chorar, e chorar copiosamente, porque as lágrimas é a respiração da alma. Tem hora que você tem que ficar, eu estou irado com essa situação. Deus te entende porque Ele te fez. Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Meu Deus, já teve algumas pessoas que oraram comigo e sabe muito bem, não sei se a irmã Cássia, a obreira Cássia, já deve ter me visto orando quando eu estou com raiva. Não queira estar perto de mim quando eu oro com raiva. Não queira, porque talvez você vai dizer, fala, o meu pastor se desconverteu. Porque eu jogo as cadeiras no chão. Estou com raiva. Eu não entro na presença de Deus dizendo Deusinho, 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 não. Eu vou diante de Deus e digo, Deus, eu estou chateado, eu estou com raiva. Eu não estou me sentindo bem, tem alguma coisa errada, sabe, Deus? Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa para mudar essa situação. Eu preciso que o Senhor reverta esse quadro, eu necessito disso. Eu preciso que algo mude, eu preciso que alguma coisa mude. Se sou eu, então me molda, mas se não sou eu, então me instrui. Mas por favor, eu quero que o Senhor entenda, hoje eu estou um homem de poucas palavras. Eu não sei se você já teve dias de poucas palavras. Eu não sei se você já teve dias em que chegou o WhatsApp, você só olhou e colocou de lado. Eu não sei se já teve dias na sua vida em que você não queria nem se olhar no espelho. Eu não sei se já teve dias em que diante de uma situação, diante de uma circunstância, diante de uma adversidade, diante de um problema, você simplesmente saiu chutando assim o pau da barraca. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Se você não sabe, nós somos seres humanos. Mantemos em nós um comportamento e uma atitude, muitas vezes determinado pelo momento que estamos passando. E para Deus você não pode ocultar isso, porque Deus te conhece, Deus te sonda. Ele prescruta o teu coração e conhece o teu entendimento. Ele sabe das coisas que você passa e das coisas pelas quais você atravessa na sua caminhada. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo um ser humano. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo um ser humano. Você está me entendendo? Eu vejo uma pessoa chorando. Eu vejo uma pessoa sem chão para pisar. Eu vejo uma pessoa tentando se segurar em alguma coisa e que está buscando em Deus uma resposta. Você não precisa ocultar de Deus quando alguém te fere. Você não precisa esconder de Deus quando você está triste. Você só precisa ser verdadeiro. Você só precisa ser autêntico. Diga para Deus o que te entristece. Diga para Deus o que te desmotiva. Diga para Deus o que te desencoraja. Diga para Deus, Deus, eu estou assim. Eu quero que o Senhor escute. Eu estou assim, Deus. Jesus de Nazaré é o maior exemplo que eu te posso dar. Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Meu irmão, se aquele homem que é Jesus, o próprio Deus, pôde dizer isso, por que eu não posso dizer o que eu sinto para Deus? Por que eu não posso dizer, Deus, está acontecendo umas coisas na minha casa e eu não estou gostando? A questão, você sabe qual é? Depois de tudo isso que eu lhe falei, é o tempo que você quer se manter triste. Agora vem a contrapartida. A contrapartida, você sabe qual é? É que tem pessoas que elas vivem triste a vida toda, a vida inteira e toda a vida que tem. A Bíblia diz que ele ficou triste, mas a Bíblia também se preocupa em dizer qual foi o tempo e o período pelo qual ele ficou triste. E qual foi o tempo e qual foi o período? Por 3 semanas. Talvez você ainda hoje, já deve ter passado mais de 3 semanas, você ainda está triste com uma palavra que te machucou. Talvez você ainda está triste com alguém que te traiu, alguém que te fez algum mal. Talvez você me conte, olha, já está com tantos anos que eu não me lembro mais nem o tempo que tem. Tudo bem, você não se lembra mais nem o tempo que tem, mas ainda assim, infelizmente, o que aconteceu há tanto tempo ainda hoje determina os teus sentimentos.
Veja que a Bíblia diz que ele ficou triste por 3 semanas. A pergunta é: por quanto tempo você quer se manter triste? Por quanto tempo você quer se manter com raiva do teu marido, com raiva da tua esposa? Ah, mas se eu pudesse eu esganava ele. Não faça isso, senão você vai ser presa. A questão é quanto tempo você quer manter-se assim? Há quanto tempo? Porque foram 3 semanas. Ah, mas o senhor tem que entender que na hora que eu mais preciso dele, ele não está do meu lado. Você já sabe como ele é. Olhe para que Deus o mude. E não fique criando uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer enquanto Deus não mudar. Você já sabe como ele é. Você já sabe que na maioria das vezes ele, quando não lhe consulta, passa a mão pelos pés e depois fica um problemão para você resolver. E você já está cansada de dizer: rapaz, se tu tivesse me ouvido, nada disso tinha acontecido. Você já sabe. E ainda assim isso te entristece? Isso ainda consegue determinar os teus sentimentos? Da mesma forma em relação à tua esposa. Até quando você vai manter-se triste com ela? Até quando você vai manter-se aí meio que, vamos assim dizer, meio que com uma cerca de proteção? Meu Deus, casais passam semanas sem se falar dentro da própria casa. Casais ficam sem se falar dentro da mesma casa. Como pode isso? Não são na verdade nem 2 inimigos, porque se fosse, como nós sabemos, inimigos se separam, se distanciam. Talvez sejam adversários de si próprios, ou adversários de si mesmos. A verdade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, veja que Daniel, ele está nos dizendo de forma bem clara: eu fiquei triste, mas fiquei por 3 semanas. Fiquei por 3 semanas. E está com quantas semanas que você está assim? Está com quantos meses que você está assim? Está com quantos anos que você está assim? Qual é o tempo que você ainda se mantém-se triste por alguma coisa que te entristeceu, que te desmotivou, que te desencorajou? Você não pode estar remoendo o que passou na semana passada, na semana retrasada, porque é passado. Você não pode ter um futuro diferente do seu passado se você mantém o seu passado no presente. Por 3 semanas ele ficou triste. Lembre de Samuel. Samuel investiu a vida dele em Saul. Saul passou a mão pelos pés e o decepcionou. Ele está decepcionado, ele está triste, ele está abatido, ele está esmorecido. E a Bíblia Sagrada vai dizer e que Deus vai cuidar de Samuel. E Deus vai falar para Samuel: até quando terás dó de Saul? Quer dizer, até quando você vai continuar sofrendo? Até quando você vai continuar abatido? Até quando você vai continuar triste? É impressionante que Deus está perguntando a Samuel: Samuel, tu ainda vai passar mais um dia triste, rapaz? Mais 2 dias, mais 3 dias? Quando? Até quando? Depois Deus vai dizer para ele: levanta-te e enche o teu vaso de azeite. Está lá em 1 Samuel 16, versículo 1. Enche o teu vaso de azeite. O que Deus está dizendo para Samuel é nada mais, nada menos: Samuel, olha só o mal que você fez a si mesmo. Pessoas que te machucam, elas não irão estar preocupadas se você irá ficar ressentido ou não. Pessoas que te magoam, elas não vão ficar preocupadas ou perderem noites de sono se você sentiu-se magoado ou não. Pessoas que te entristecem não vão ficar preocupados se você vai sair dali triste ou não. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você está dando a chave do seu coração para as pessoas, e elas estão tendo acesso ao lado de dentro. Por isso que tem dias que você está só Deus na misericórdia. Você põe culpa nas pessoas pelo que elas falam, pelo que elas fazem, mas me perdoe, o maior culpado é você. Porque você está dando acesso ao lado de dentro. Você está permitindo com que essas pessoas acabem com o teu dia. Basta você chegar no trabalho e ter uma roda de pessoas conversando, e quando eles ficam em silêncio, pronto, o teu dia já era.
Como você pode fazer uma coisa dessa? Basta alguém mandar uma mensagem para você, e esta mensagem, de repente você, ao ler essa mensagem, você entenda que esta mensagem é como se fosse alguma coisa que te provocasse, ou que te irritasse, ou alguma coisa que venha de forma insatisfatória. Pronto, você se acaba só em ler. Vou mais longe, basta você mandar e a pessoa está online e não visualizar na hora que você já trinca os dentes. Vai ser fraco assim lá longe da minha casa. Como é que uma pessoa... Misericórdia. Meu Deus, escute em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O que é isso, gente? O que é isso, pessoal? Você não é assim. Coisas, acontecimentos vêm tornando você assim. Daniel vai ficar triste, mas por 3 semanas. E aí logo no versículo de número 3 ele diz: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Mais importante do que te sobrevém, mais importante do que fazem contigo, é o que você está disposto a fazer para reverter essa situação. Escute o que eu estou te falando. Mais importante do que o que fazem contigo, os falatórios que estão falando de você, mais importante das injustiças que estão cometendo contigo, ou seja, lá o que for, ou das ingratidões que batem à tua porta. Mais importante do que tudo isto é o que você está disposto a renunciar na sua vida, é o que você está disposto a fazer para mudar essa situação. Porque a Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele vai renunciar a áreas da sua vida que eu tenho certeza que para ele era importante. Veja que ele está dizendo: alimento desejável não comi. O que você está disposto a fazer para mudar esse quadro, essa situação? Já que você não quer continuar com raiva, já que você não quer continuar triste, já que você não quer continuar abatido, o que é que você está disposto a fazer? Porque a Bíblia diz que Daniel, ele agora vai se abster daquilo que ele gostava, daquilo que ele queria, daquilo que ele desejava. Me escute, por favor, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, o que é que você está disposto a deixar de ser para se tornar o que você nunca foi? Meu Deus, me perdoe, nós estamos indo para a última semana de oração, para a última semana, e às vezes, com todo respeito, você tem como vir para orar. É uma hora que você passa na igreja, é um tempo que você nunca viveu na tua vida. Mas o sono não dá, a cama não deixa, a rede que você se deita também não permite. Mas se fosse para ir para um hospital, você saía 3 horas da manhã, querendo ou não. E de lá você ainda teria que ir para o trabalho. Olhe lá, se faltasse o trabalho, era arriscado perder o emprego. É como se as coisas para Deus não valessem tanto a pena. Quando na verdade a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, eu já passei noites inteiras tocanhando gente para fazer coisas que eu não posso falar. Eu já passei a noite inteira pulando carnaval. Virava a quarta-feira de cinza, dizendo: é o último dia, eu tenho que me esbaldar, aqui eu tenho que me acabar. Mas meio-dia eu tinha que estar trabalhando na químio, laboratório, varrendo folhas. E olhe lá se eu não fosse, porque tinha que estar tudo muito limpo. E o doutor Hugo, por volta de umas 6 horas da noite, passava na empresa para ver como é que estava a empresa para outro dia, irmão Jorge. A questão é esta, é porque às vezes nós não queremos renunciar. Nós queremos que Deus mude e molde as nossas vidas, mas nós mesmos não queremos tirarmos de dentro de nós aquilo que o impede de nos mudar. O que você diz que na sua vida é necessário ser tirado de você para que Deus possa mudar a tua história?
Você sabe, não precisa ninguém dizer. Talvez você precise verdadeiramente abandonar o primeiro copo de cerveja. Sim, talvez você precise abandonar o primeiro copo de cerveja, para que você não tenha de tomar o segundo, o terceiro, o quarto engradado, e agora você está só Deus na misericórdia. A Bíblia diz que ele, Daniel, vai abster-se. Ele vai colocar de lado aquilo que ele gostava na vida dele. A Bíblia está dizendo, alimento desejável, é aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava, aquilo que ele queria. E ele vai dizer, olha, sabe o que é que eu fiz para mudar essa situação? Eu simplesmente tomei uma decisão. Decisões decidem riquezas. Decisões decidem mudanças. Não existe nada mais poderoso na vida de um homem do que uma decisão. O que muda a tua história não é o que você quer, o que muda a tua vida é uma decisão. O que muda a tua história não é o que você quer, o que muda a tua vida é uma decisão. E toda e qualquer decisão gera conflitos internos e externos. Quando eu decidi de coração obedecer a Deus e pôr o ministério, vocês acham que foi fácil? Não foi fácil. Eu estava muito bem estabilizado, obrigado, respeitado até a tampa. Mas quando Deus disse, meu irmão, foi um conflito só dentro de mim. Porque decisões decidem riqueza, decisões decidem as mudanças das estações da tua vida. Você não tem que ter medo, você não precisa ter medo, não é necessário ter medo. Se pessoas estão dizendo que você está apoiando a pessoa errada, se está no teu coração apoiar, então corra o risco. Corra o risco. Nem sempre as pessoas vão ter a visão que você tem daquilo que você quer na tua vida. Nem sempre as pessoas vão ter a visão daquilo que você quer para a tua vida. Talvez pessoas estão dizendo para você, nossa, se eu fosse você não faria isso. Mas de repente isso que você está para fazer vai mudar a história da tua vida. Você não precisa ter medo. Não é necessário ter medo. Porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te protege. Jesus de Nazaré está contigo. Sim, Jesus está com você. Eu fui fazer uma visita na ótica Asaf. E quando eu cheguei lá nessa ótica Asaf, o meu amigo pediu que eu profetizasse, segure, vai se cumprir, e está se cumprindo. E lá eu estava, eu comecei a falar. E lá eu profetizei, eu disse, vai acontecer assim, 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 assim. E depois as meninas com que estavam ali ouvindo a palestra, chegaram para ela e disseram, você disse alguma coisa para ele? Se não. Inclusive ela até mandou um áudio para mim dizendo, profeta, elas ficaram de boca aberta, porque o senhor disse coisas. E elas ficaram, como pode? Como é que esse homem sabia? O que eu quero dizer aqui em relação ao que aconteceu lá e o que está acontecendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, é que louvado seja o nome do Senhor. Às vezes vai vir conflitos, vai vir dificuldade, vai vir barreiras, tudo que possa impedir com que você possa realizar aquilo pelo qual Deus já profetizou na tua vida. Mas não tenha medo, Deus é contigo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, não tenha medo, Deus é contigo. Sim, Daniel, ele vai se abster de algumas coisas. Daniel vai dizer, não, eu não quero isso para mim, porque eu tenho um propósito maior. Eu não vou transformar a dor maior do que a vontade de vencer. Se você tem que estudar, estude. Se tem que ler, leia. Mas não deixe a sua vida passar entre os seus dedos. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz isso. Não faz isso não. Não fica nesse pensamento de mamar na teta do governo, que isso só te empobrece.
não é homem de R$600 por mês. Tu não és mulher de R$600 por mês. Isso é esmola para servo de Deus. Eu não estou dizendo que você, não, eu não quero isso, tudo bem, porque não é um direito seu, então adquira. Mas não transforme isso na única fonte de renda da sua vida. Não faça disso como se você fizesse, nossa, esse aqui é o meu ápice, aqui é o meu alcance total, não posso gerar mais do que isso. Não, você pode gerar sim, porque é um potencial dentro de você. Use esse dinheiro, se você assim o quiser, compre livros, faça cursos, você não o tinha antes. Não transforme em dívidas, não transforme em contas, não transforme em geladeira, não transforme em nada e nada mais, nada menos do que adquirir conhecimento. Transforme esse dinheiro, eu não sei para quem Deus está dizendo isso nesta noite, transforme esse dinheiro em aquisição de conhecimento, porque eu lhe garanto em nome de Jesus que se você adquirir conhecimento, você não vai ter só esses 600 lá na frente, mas você vai ter um potencial muito maior para alcançar níveis muito mais altos. E nós, para terminarmos, a Bíblia diz, versículo 4, e no dia 24 do primeiro mês, qual dia? Qual dia? Eu não sei que dia é hoje, que dia é hoje? 28, né? Então o que é que vocês acham de dizer dia 28? Porque nós não vamos mudar a Bíblia, só vamos profetizarmos para nós nos dias de hoje. E no dia 28 do primeiro mês, no caso nós estamos no mês 8º, no mês de agosto, no mês do gosto, eu estava à borda do grande rio Iquidel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro de fino alfaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Todos nós sabemos quem ele era, Jesus de Nazaré, o mesmo que vai aparecer na ilha de Pátimos para João, do mesmo jeito, da mesma forma. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Eu quero terminar aqui em nome do Senhor Jesus lhe dizendo o seguinte: se o que Deus tem é contigo, não espere que outras pessoas compreendam. Se o que Deus tem é contigo, não espere que outras pessoas compreendam. Está aí na Bíblia. Daniel não estava só, tinha outras pessoas acompanhando. Mas só ele, Daniel, teve a visão. Só ele, Daniel, entendeu o que estava para acontecer. Muitas vezes você espera que outros acreditem para que você possa crer. Se Deus está te dando uma visão, meu irmão, não tenha medo. Outros vão querer rir de você. Talvez pessoas da sua parentela, talvez parentes seus, amigos seus, colegas seus de trabalho, bem, etc. Veja que a Bíblia diz aqui, e só eu, não teve outro. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Pessoas, elas não vão ter a fé que você vai ter para cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Elas vão ficar apavoradas, vão ficar assustadas. Como pode uma coisa dessa? Sabe como pode? Naquele que te fortalece. Naquele que te fortalece. A questão é que você tem que pôr no seu coração. Se Daniel fosse precisar da fé dos que estavam à sua volta, dá para você imaginar o que teria acontecido? Se Daniel fosse esperar que esses acreditassem, que esses aqui crescem, com certeza ele, Daniel, meu Deus, teria sido uma decepção só.
Então eu finalizo esse recado de Deus para a sua vida. Uma vez que Deus te deu a visão, uma vez que Deus te deu a instrução, uma vez que você recebeu, quer seja uma notícia, quer seja ela qual for, se não é boa, fez um exame, não deu certo, alguma coisa meio que saiu do controle, não importa, seja lá o que for, em nome do Senhor Jesus, coloque isso no seu coração. Mais importante do que acontece é como você reage ao que acontece. A forma que você lida com aquilo, maneira que você se porta diante daquilo. Se porte diante dos desafios como quem tem coragem para verdadeiramente vencer os desafios. Não transforme a dor maior do que a vontade de vencer. Seja perseverante, seja determinado, seja ousado, seja corajoso, arregaça a manga, parte para cima. Não espere que muitos acreditem nos seus sonhos, nas suas visões, que Deus colocou no seu coração, porque não foram a eles a quem Deus lhes deu, mas sim a você, e a você que Deus espera que você acredite para que se cumpra na tua vida, em nome de Jesus.